Boa noite, alunos do primeiro ano C do ensino médio. Estou aqui novamente para explicar para vocês a nossa segunda aula de Sociologia. Para aqueles que não se lembram, meu nome é Kátia, professora Kátia de Sociologia, certo? E hoje nós vamos falar da nossa segunda aula, que é o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum, ele é a soma dos saberes do cotidiano, formado a partir dos nossos hábitos, das nossas crenças, das nossas tradições, dos nossos preconceitos. Ou seja, muitas pessoas, elas têm hábitos. Por exemplo, eu tenho o hábito de acordar todos os dias de manhã, pentear meus cabelos, né, depois fazer a minha higiene pessoal. Outras pessoas já têm hábitos diferentes. Elas levantam de manhã, por exemplo, e a primeira coisa que elas fazem é ir preparar o seu café da manhã, comer, depois elas escovam os dentes, por exemplo, fazem a sua higiene pessoal. Então, cada um de nós tem hábitos diferentes. Quando você vai à igreja, por exemplo, há pessoas que quando vão à igreja, vestem uma roupa bem comportada, com os braços tampados, com as pernas cobertas. Os homens não utilizam boné, não utilizam bermuda, por exemplo, quando vão à igreja. Isso é um hábito. Já tem outras pessoas que não se importam. Elas vão à igreja da forma como estão, seja de roupa curta ou não, com maquiagem ou não, né? Os homens de bermuda ou de calça. Então, são hábitos que essas pessoas aprenderam com as suas famílias. Vou desta forma, vou daquela forma. Outra coisa, crenças. Muitas pessoas, elas têm crenças diferentes. Uns são católicos, outros são umbandas, espíritas. São as nossas crenças pessoais, que estão ligadas também à nossa religião. Não só nesse sentido religioso, mas, por exemplo, tem pessoas que acreditam que tomar remédios caseiros curam todos os tipos de doença. Já tem outras pessoas que só acreditam nos remédios que são vendidos nas farmácias. Então, é um outro tipo de crença. E isso tem a ver com o senso comum. Os preconceitos, né? Preconceito, por exemplo, tem pessoas que não gostam de pessoas que são negras ou pessoas que são brancas, ou não gostam de conviver com pessoas que são obesas ou magras demais. Então, são preconceitos. É a forma de tratar outras pessoas. Quer ver um exemplo de preconceito? Inclusive, ele está no texto. Hoje em dia, nós temos a tendência de dizer que toda pessoa que é muçulmana é terrorista. Por quê? Por causa do ataque às Torres Gêmeas, entre outros ataques terroristas que foram realizados por pessoas muçulmanas, como, por exemplo, o ataque ao Hotel Taj Mahal, que inclusive tem o filme, né, retratando toda a história. Então, é um outro exemplo, né, do porquê muitos de nós, quando conhecemos uma pessoa que é muçulmana ou sabemos que elas estão em algum lugar, temos então receio, temos medo. Nós sabemos que recentemente a população muçulmana, ela cresceu muito no Distrito Federal. E há cerca de uns 2 anos atrás, isso trouxe medo para muitas pessoas, pensando que fossem ocorrer ataques terroristas em Brasília. Nós sabemos que pessoas muçulmanas são vigiadas pela Polícia Federal em todo o Brasil, nas suas redes sociais, na sua vida privada. Então, isso é um preconceito, porque nem todas elas são terroristas, mas devido a tudo que já aconteceu, tem-se então o medo, e esse medo, ele traz o preconceito. Outra questão, as tradições, né? Hábitos tradicionais, como as nossas festas culturais, como o fato de acreditarmos em remédios caseiros, né? Tudo isso é uma tradição. E essas tradições, elas vêm do nosso senso comum. O senso comum, ele é transmitido de geração para geração. Ou seja, eu acredito que fazer um chá de erva cidreira com folha de laranja, com folha de manga, com abacaxi, cura gripe. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar isso para o meu filho, para que ele possa fazer uso e também ensinar aos seus filhos.
Então, são transmitidos de geração para geração. A catira, por exemplo, é uma festa cultural, é um hábito tradicional que está se perdendo. Por quê? Porque muitas pessoas estão deixando de transmitir este hábito. A festa junina, o modo como nós nos vestimos, como dançamos, que músicas ouvimos numa festa junina, né? Isso já vem mudando, mas a essência ainda prevalece. E essa essência, ela vem então do senso comum, né? Dessa questão de estarmos transmitindo às gerações futuras aquilo que nós acreditamos que seja bom ou ruim. Outro exemplo de senso comum. Eu coloquei, inclusive, no texto, o número 13. Muitas pessoas acreditam que o número 13 dá azar, ou que passar debaixo da escada dá azar, ou que manga com leite faz mal, né? Isso é o quê? Um hábito que foi transmitido de geração para geração. Por que se acreditava que manga com leite faz mal? Porque antigamente as pessoas comiam muita manga, né? Era muito comum beber leite, até porque nós não tínhamos tanta zona urbana, perdão. Nós não tínhamos tanta zona urbana como temos hoje. Então, era muita zona rural. Então, as pessoas se alimentavam de fruta, de leite. E em seguida, o que as crianças faziam? O que elas fazem até hoje, né? Elas correm, elas brincam. Então, aquele correr, aquele brincar logo após comer provocava o quê? Vômito, às vezes provocava indigestão. E isso fez com que muitas das pessoas acreditassem que a manga com leite faz mal. E hoje, na verdade, nós sabemos que não faz, né? Tanto que é muito comum a gente chegar na lanchonete e pedir um suco feito de manga com leite, de acerola com leite, entre outras frutas, não é verdade? Então, é uma característica do senso comum, porque não se observava o que era feito logo depois de consumir o alimento, por exemplo. Apenas se pensava, não, comeu tal coisa, fez mal, não, então não é bom, né? E isso são hábitos do senso comum. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me procurem no WhatsApp. Até a nossa próxima aula, que será a aula número 3. Um abraço para vocês.